Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Thomas de Física, trazendo para vocês uma aulinha aí, né, para a gente dar sequência ao conteúdo, falando sobre velocidade média, tudo bem? A gente vai fazer essa primeira aula falando alguns conceitos iniciais ali de espaço, de posição, falando um pouco da parte inicial de movimentação do corpo, né, distância percorrida vezes deslocamento, versus deslocamento. E aí depois eu vou entrar na parte de velocidade média com vocês e lá no portal vai ter uma lista de velocidade média para vocês resolverem, tudo bem? De certa forma eu vou escrevendo, vou falando aqui enquanto a gente vai tendo a aula, tá? Então vocês em casa podem pausar em algum momento. Eu vou passar alguns exercícios aqui, exemplos, né, que eu vou resolver. De repente vocês podem pausar na hora, tentar resolver por vocês e ver se dá certo. São duas questões. E depois eu vou ter uma nova lista, e vai ter uma lista de exercícios disponível para vocês lá no portal. Beleza? Vambora! Bom, então a gente começa aqui falando sobre o conceito de trajetória. Lembra que a gente tinha falado, né, na última aula? O que é trajetória? Trajetória é a movimentação que um corpo faz, né, o conjunto de pontos que vem da movimentação de um corpo a partir do referencial adotado. Bom, quando a gente estiver fazendo movimentos que a gente diz em linha reta, que são os primeiros casos aqui, a gente vai estar sempre se baseando numa trajetória como se fosse essa, né? Em uma linha orientada, em que a gente tem aqui a orientação da trajetória, né? A orientação. Vai caber. Aí, a orientação da trajetória. E a gente tem aqui, ó, esse sinalzinho de mais. O que isso me mostra? Que quando um corpo, por exemplo, está aqui na posição 2, se ele está se movimentando para o sentido positivo da trajetória, né, a gente vai ter uma resolução sobre isso. Agora eu tenho um corpo que se movimenta para o sentido negativo da trajetória. O bloquinho verde aqui, por exemplo, ele está indo no sentido negativo da trajetória. A gente falou brevemente sobre o módulo de direção e sentido para falar de grandezas vetoriais, mas isso mais para frente vai ficar mais claro, tá? Então, aqui a gente vai se basear muito, não sei se vocês lembram, lá no gráfico, nos gráficos da matemática, né, de função, que a gente tem aqui, lembra, o eixo x e o eixo y. E a gente vai ter positivo para cá, positivo para cá, negativo para cá, negativo para cá, para baixo, né? Então a gente vai ter essas orientações inicialmente. A gente criou usa esse padrão, né? Não criou, a gente usa esse padrão para simplificar, que eu poderia botar minha orientação da trajetória positiva para cá, do lado esquerdo da tela. Mas isso não seria, eu ia contra tudo que eu já estou acostumado, né? Então, a gente criou esse padrão e segue esse padrão justamente para a gente não ter que ficar preocupado agora para onde vai estar a orientação da minha trajetória, certo? E a gente vai desbravar um pouco mais disso na próxima fala. Então, quando a gente fala de espaço de um corpo, e aí a gente pode falar, além de espaço, chamar de posição, ou também dar a letra S como representação, tá? Então, espaço, posição, mesma coisa. E aí, o meu espaço, ele vai ser um número mais uma unidade, ok? Um número mais unidade. Então, por exemplo, a minha bolinha azul está aqui na posição 3 metros. Essa é a minha esfera 1. Então, a minha esfera 1 vai estar na posição S1
que tem valor numérico 3 e unidade metros. Então, isso significa que S1, a minha posição do corpo 1, é 3 metros. Tá? Minha esferinha vermelha está aqui, né, que é a minha segunda esfera. Então, minha esfera 2, que está na posição S2 coraçãozinho, que tem valor numérico menos 1, unidade metros. Logo, a gente também vai ter S2 igual a menos 1 metro. A gente vai ter a esferinha amarela, sei lá, na posição aqui menos 4. Vai ficar meio ruim de ver aqui, mas menos 4. Então, essa é a minha esfera 3. Está na posição S3. O valor numérico associado é menos 4. A unidade é metro. Então, a gente tem a posição S3 igual a menos 4 metros. Tudo bem? Só o último aí para fazer mais um exemplo. Minha bolinha meio roxa aí vai estar, sei lá, na posição 2. É uma bolinha de número 4. Então, esfera 4, na posição S4, com valor numérico 2 e a unidade em metro. S4 é igual a 2 metros. Então, aqui eu estou marcando uma posição para esses corpos, tá? Ou marcando um espaço. E na definição, então, o espaço é um número acompanhado de uma unidade, que representa a posição. Por isso que tanto faz se usar posição ou usar espaço, né? E aí, a gente chega na questão do deslocamento escalar e da distância percorrida, certo? E a gente vai tentar diferenciar esses dois conceitos. Então, eu botei aqui, nessa reta orientada, só botar meu ponteiro aqui, eu botei aqui nessa reta orientada alguns locais onde eu já dei aula na vida. Eu já dei aula em Jacaraípe, eu já dei aula em Camburi, eu dou aula em Camburi, eu dou aula aqui em Vila Velha, eu já dei aula lá na Barra do Jucu, perto do pedágio, e eu já dei aula lá em Guarapari. Ou seja, com essas aulas que eu dei aqui, eu tive que me movimentar, né, me deslocar. Então eu peguei pelo Google Maps algumas distâncias aí. Como eu moro em Vila Velha, eu posso chamar esse carinha aqui de origem. Se eu morasse em Jardim Camburi, eu poderia chamar Jardim Camburi de 0. Se eu morasse em Jacaraípe, eu poderia chamar Jacaraípe de 0. Se eu morasse lá perto do pedágio do Rodossol, eu poderia chamar o pedágio de 0. Então, o 0 é a origem a depender do meu referencial, certo? Então, por isso, é também uma questão de referencial. A distância de Vila Velha até Camburi é de 13 km. A distância de Vila Velha até Jacaraípe deu 34 km. Aí vamos pensar o seguinte. Eu sei que o pedágio está a 32 km de distância de Vila Velha. Só que se eu escrevo 32, eu vou ter o pedágio aqui, ó, né, onde está de vermelho aqui, bem perto de Jacaraípe. E a gente sabe que não é o caso. Ou seja, a partir do meu referencial, em que eu botei tudo para cá positivo, tudo que estiver à esquerda do meu 0 será negativo. Então, o pedágio está na posição menos 32 km. Guarapari está na posição menos 53 km. Então, não tem problema nenhum posição ser negativa, tá, gente? A posição ser negativa aqui, deixa eu pegar, posição ser negativa aqui, ó, sem problema nenhum, tá? Eu só estou mostrando que, de acordo com o meu referencial, eu tenho para a direita aqui positivo, para a esquerda negativo. Como poderia ser para cima e para baixo, não tem problema nenhum, tá? Quando eu trato de deslocamento escalar, eu estou tratando da diferença entre os pontos finais e os iniciais do espaço. É uma linha reta da onde eu saí até onde eu cheguei, certo? Então, é realmente uma linha reta.
Então, vamos fazer alguns exemplos aqui para calcular deslocamentos, ou deslocamentos escalares. Então, no primeiro aqui, vamos calcular o delta, tá? Travou aqui, vamos calcular o delta S lembrando, né, então, delta S, S menos S0. O S é a posição final. E o S0 é a posição inicial. Tá? Tô aprendendo ainda a escrever com esse lapisinho aqui, tá? Então, a letra me perdoe. Então, vamos supor o delta S de Vila Velha até Camburi. Certo? Só como um primeiro exemplo. Então, o deslocamento de Vila Velha até Camburi, a gente vai ter o quê? Posição final, 13 km, menos posição inicial, 0 km, né? S menos S0. Lembrando, tá, gente? O delta S, o S, o que eu posso chamar também? Lembra? Posição e espaço. Então, esse nome ele pode aparecer como variação da posição ou variação dos espaços, tá? Deslocamento escalar, variação da posição, variação dos espaços, é a mesma coisa, tudo bem? 13 menos 0, 13 km de deslocamento escalar. Na B aqui, mais um exemplozinho. A gente vai fazer mais daqui a pouco. Vamos fazer o delta S de Jacaraípe até o pedágio. Tá? Então, delta S do Jacaraípe até o pedágio. Então, de novo, posição final, que é o pedágio, menos 32 km, menos a posição inicial, que é Jacaraípe, 34 km. Menos 32 menos 34 fica menos 66 km. Então, chegamos aqui num ponto importante. Deslocamento escalar pode ser negativo, tá? Não tem problema nenhum. Tá tudo certo aqui. O que isso está me mostrando? Que se eu fosse traçar uma linha reta, vamos supor, né, na letra A, eu saí de Vila Velha e vim para Camburi. Então, se eu fosse traçar uma linha reta do que eu fiz, essa linha reta estaria apontando para o sentido positivo. E por isso o meu valor deu positivo. Agora, no segundo exemplo, eu saio lá de Jacaraípe, peguei um grande também, né? Vai ficar meio ruim aqui, mas vamos lá. Eu saio lá de Jacaraípe até o pedágio. Vamos supor que isso é uma reta, tá? Olha só para onde aponta a minha setinha aqui. Para o negativo da trajetória. Então, por isso o meu deslocamento deu negativo. O deslocamento escalar se importa com direção e sentido. Com sentido, desculpa, tá? Com sentido. Tudo bem? A gente faz mais exemplos daqui a pouco. Vamos para o próximo. Agora, no mesmo exemplo, a gente tem a distância percorrida por um corpo, ou o espaço percorrido, e a medida sobre a trajetória descrita no movimento, né? E aí a gente sabe que o valor depende disso. Então, vamos fazer algumas ideias aqui. Aí, ó, é a medida. A palavra-chave aqui é medida. É como se eu estivesse andando com uma fita métrica me seguindo, tá? Então, se eu, por exemplo, saio de Vila Velha, vamos fazer o primeiro exemplo aqui. Saio de Vila Velha e vou lá para Jacaraípe, vai uma fita métrica medindo a minha distância percorrida. Quanto que vai medir essa fita métrica? Eu vou pegar, deixa eu botar de azul aqui, eu vou pegar e medir essa distância mesmo, né? O nome puro da palavra. Medir essa distância que dá 34 km. Então, minha distância percorrida é de 30. Deixa eu mudar a cor para não ficar tão ruim de ver. É de 34 km. Na letra B,
Vamos fazer minha distância percorrida de Camburi até Guarapari. Bom, Camburi até Guarapari, a gente tem então o quê? Eu vou andar 13 quilômetros de Camburi até Vila Velha, certo? Uma fita métrica medindo, lembra disso? Então, 13 quilômetros de Camburi até Vila Velha e mais 53 quilômetros. Então, 13 mais 53 quilômetros para chegar até Guarapari. Isso vai dar um total de 66 quilômetros. Ué, professor, mas se não foi para o sentido negativo, por que não está negativo o 66? Porque distância percorrida, ela sempre positiva. Porque, olha só, a palavra-chave que eu sublinhei ali, medida. Como é que você vai medir uma distância negativa? Não tem como. Então, a distância percorrida, ela sempre vai ser um valor positivo. Lembrar da fita métrica. Se você anda para a direita, a fita métrica mede 1 metro. Mas se andar para a esquerda, ela vai medir menos 1 metro? Não faz muito sentido. Então, para todos os casos aqui, a gente vai ter, em distância percorrida, valores positivos. Segue o próximo. Para a gente fazer agora, vários exemplos aqui, tá? Então, vamos fazer movimentações mais complexas. Então, no primeiro aqui, eu vou querer os dois. Agora vamos fazer distância percorrida e deslocamento. O ΔS de Camburi até o pedágio e depois voltar para Vila Velha. Então, uma composição grande de movimentos aí. Vou querer distância percorrida da mesma coisa, né? Camburi, pedágio e volta para Vila Velha. Então, beleza. Bom, vamos relembrar. ΔS é bem direto. Posição final menos inicial. Então, aqui, ó, o que a gente vai ter? Camburi, pedágio e Vila Velha. Minha posição final é Vila Velha. 0 menos. Minha posição inicial é Camburi. 13. Isso vai dar menos 13 quilômetros. Lembra sempre, né? Como se puxasse uma fita métrica da onde eu saí, uma linha reta da onde eu saí até onde eu cheguei. Então, essa linha reta aponta para o negativo. Agora, distância de Camburi para pedágio para Vila Velha. Bom, então eu vou ter que somar o quanto que eu andei para chegar de Camburi até o pedágio, que a gente já calculou, né? Depois do pedágio até Vila Velha. Então aqui eu vou ter andado, vou fazer mais um cantinho aqui, ficou meio apertado, né? Então eu vou andar 13 quilômetros para sair de Camburi e chegar em Vila Velha, mais 32 para chegar no pedágio, né, de Vila Velha até o pedágio, mais 32 para voltar do pedágio até Vila Velha. Então a gente vai ter 64, 32 mais 32, 77, né? Se eu errar alguma continha dessa aí, depois vocês não falam, mas a gente está fazendo rapidinho aqui. Letra B. Vamos fazer agora uma movimentação de... Dá mais um espaço aqui. De Jacaraípe até Vila Velha. E aí eu vou voltar para Jacaraípe. Então, Jacaraípe, VV e Jacaraípe. Bom, vamos lá. Distância percorrida primeiro. Vamos fazer a distância percorrida. Então, eu vou ter andado 34 km para sair de Jacaraípe até Vila Velha e depois mais 34 para voltar, né? Então, 34 mais 34. São 68 quilômetros. Tranquilo. Só somar mesmo as movimentações.
O meu deslocamento, posição final, é Jacaraípe, menos a posição inicial é Jacaraípe. Isso dá 0. Ué, professor, como assim? O cara andou, como é que o deslocamento dele é 0? Exatamente, esse aqui é chamado de deslocamento nulo. Deslocamento nulo. Tá? Pode haver um deslocamento nulo, não tem problema nenhum. A coisa que acontece é que se você sai de uma posição e chega na mesma posição, lembra que eu estou desde o início falando, deslocamento é como se a gente pegasse e desenhasse aqui, né, como aqui eu fiz aqui em cima, desenhasse uma linha reta da onde eu saí até onde eu cheguei. Se você sai e chega no mesmo lugar, como é que você desenha uma linha reta? Você não consegue. Então, existe deslocamento nulo. Se você anda qualquer distância, não vai existir distância percorrida nula. Se você se movimenta, não tem como ter distância percorrida nula. Mas pode ter um deslocamento nulo. É só você ir e voltar para o mesmo lugar. Tecnicamente, todos os dias, espero, né, que a gente saia e volte para a nossa casa. Então, nosso deslocamento ao longo do dia é 0. Ah, professor, eu saí, andei, fui no shopping, fui na praia, fui na casa de um amigo, fui tomar açaí, voltei, vi filme e aí fui para casa. Seu deslocamento no dia todo é nulo, mas você andou pra caramba, certo? Seguimos. Para chegar e falar da velocidade média. Então, a velocidade aqui escalar média é um valor que representa quão rápido eu faço uma movimentação. Né? Então, qual é a rapidez de uma movimentação que eu faço? Aqui deu uma travada aqui. Beleza. Então, a velocidade média ela é trazida como ΔS sobre ΔT. O ΔS é o deslocamento escalar do corpo. O ΔT é o intervalo de tempo. Lembrar para todos, na física, delta representa variação. Delta representa variação. Então, o ΔS, deslocamento escalar, lembra que eu falei, a gente pode chamar de variação da posição ou variação de espaço. ΔT, o intervalo de tempo, a gente pode chamar de variação de tempo. Todo delta na física a gente pode chamar de variação, tá? Então, e o Vm representa a velocidade escalar média. Então a gente vai calcular a velocidade média dividindo uma distância percorrida ou um deslocamento efetivo pelo tempo que demora para realizar. Agora, gente, tem velocidade de tudo. Imagina que você lê um livro em 10 dias. Você teve uma velocidade para ler esse livro. Outra pessoa leu o mesmo livro em 20 dias. Quem leu em 10 leu mais rápido. Então a palavra rapidez ela não está associada só à movimentação. Você pode ter uma ação mais rápida, você pode ter sei lá, a pessoa come um prato de comida em 5 minutos, a outra come em 15, porque ela mastiga devagar. Então uma come mais rápido. Aqui a gente vai focar muito no delta, né, de movimentação de corpo, um carro andando, uma pessoa correndo, por aí vai. Mas a velocidade pode ser velocidade de tudo, tá? Se o ΔS é maior que 0, como a gente já viu, né? Então, se o meu deslocamento escalar, olha só, velocidade escalar média, o nome escalar sugere a gente usar o deslocamento escalar. Então, se o ΔS é maior que 0, eu tenho que a velocidade média também vai ser maior que 0. Ou seja, uma velocidade positiva. Se o ΔS é menor que 0, a minha velocidade vai ser negativa. Professor, velocidade negativa? Existe isso? Existe. Existe sim. Aqui, negativo. Se o ΔS é 0, a velocidade média é 0, quer dizer que não houve movimentação, o corpo não se deslocou. Agora, por que de haver velocidade média negativa? O que isso significa? Significa para onde o meu corpo está indo. Lembrando, né?
Se o meu corpo vai para o negativo, a velocidade, quer dizer que o deslocamento dele é negativo. Ou seja, a velocidade média dele vai ser negativa, porque vai representar para qual sentido o movimento do meu corpo é. Se o meu corpo vai para o positivo, o corpinho aqui se movimentando, se o meu corpo vai para o positivo, a velocidade dele é positiva, porque ele está indo no sentido positivo. Então a palavra sentido agora ganha uma importância maior. A gente vai falar de classificação de movimento também um pouquinho mais para frente, quando eu falar de movimento uniforme. Então, por enquanto, a gente só fica com essa noção de que pode haver velocidade negativa, não tem problema nenhum. Tá? Bom, então a velocidade escalar média, ela tem unidades de medida, né? Se a gente fosse lembrar lá da nossa aula das ordens de grandeza, né? E do SI, a unidade no sistema internacional, no SI, seria o que? A velocidade média. A gente usa isso aqui, ó, gente, para representar esses colchetes aqui, para representar a unidade, tá? Então, a unidade de velocidade média vai ser... O que é ΔS? Não é o comprimento, né? Um tamanho. No SI, a gente mede comprimento com qual unidade? Metro. Sobre. Não é uma unidade de tempo aqui, ΔT. No SI, a gente mede tempo em segundos. Então, a unidade de velocidade média no sistema internacional, no SI, é metros por segundo, tá? Agora, a gente não está muito acostumado a usar a velocidade em metros por segundo, né? Se você vai numa esteira, se você olha aqui, é o velocímetro do carro, né? Ele está aqui, está pequenininho, mas deixa eu ver se de branco ressalta, está bem aqui, ó, em quilômetros por hora. Então, como que a gente vai usar a velocidade, que a gente chama de uma unidade usual em quilômetros por hora, e tem a unidade em metros por segundo? Toda vez na física, na matemática, creio eu, que a gente tem duas grandezas, aliás, desculpa, a gente tem uma grandeza com duas unidades de medida, a gente vai dar para ela uma conversão, tá? Então, como a gente vai converter isso aqui? Bom, tem uma regrinha, tá? De metros por segundo para quilômetros por hora, ou seja, se eu tenho uma velocidade, sei lá, 20 metros por segundo, quero converter isso para quilômetros por hora, eu preciso multiplicar esse valor por 3,6. Se eu tenho um valor em quilômetros por hora e quero passar para metros por segundo, eu vou ter que dividir esse valor por 3,6. Como exemplos. Então, sei lá, 20 metros por segundo. Como eu falei antes. Eu vou pegar isso, multiplicar, vou fazer aqui de roxo, por 3,6 e eu vou ter o valor de 72 km por hora. No inverso também, né? Vou fazer um exemplo aqui embaixo. Vou botar 108 km por hora. Se eu quero converter para metros por segundo, eu tenho que pegar, dividir por 3,6 e eu vou ter a resposta de 30 metros por segundo. Tudo bem? Importante, tá, gente? Para na hora de fazer unidade de medida de velocidade, as unidades elas têm que bater. Tá? Então, essa unidade de metro tem que estar batendo com a unidade de segundo. Isso é muito importante, tá?
Dependendo da questão, você pode ter unidades diferentes, quilômetros por segundo, metros por hora, centímetros por... vou calcular a velocidade de uma lesminha ou de um caracol. Aí você pode ter lá centímetros por segundo, milímetros por segundo. Mas se no exercício ele pede no SI, tem que estar em metros por segundo. Se você olha nas alternativas e está lá em quilômetros por hora, deixa em quilômetros por hora e faz a conta em quilômetros por hora. Mas se você precisar converter, é só lembrar dessa regrinha. Tá? Mais para frente, resolvendo um exercício aí da lista, eu vou fazer um vídeo de resolução dos exercícios, eu falo da onde saiu esse 3,6, tá? Senão aqui a gente fica a aula muito extensa. Vamos embora. Bom, então a gente vai fazer aqui 2 exemplos de questões de velocidade para ter mais ou menos uma ideia de como é que vai ser cobrado. Vão ter umas mais difíceis, umas mais fáceis, mas no final eu acho que vocês vão conseguir fazer tudo sim. Bom, então ao cobrar uma falta em um jogo de futebol, o jogador imprime a bola a uma velocidade de 43, então deixa eu já separar esse dado, 43,2 km por hora. Sabendo que a bola gasta então um tempo de 3 segundos até atingir as redes, determine a distância percorrida. Bom, então, gente, a primeira coisa que a gente tem que olhar antes de fazer a questão é ver se as unidades batem. Quilômetros por hora e segundos. Não bate. Então, ou eu transformo esse cara de 3 segundos em horas, o que vai dar um trabalhinho, ou eu faço 43,2 e transformo isso em quilômetros por hora e transformo para metros por segundo, que é muito mais fácil, né? Então, eu tenho que pegar esse cara e dividir por 3,6. Então, a gente vai ter 43,2 dividido por 3,6. Bom, uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, nos dois. Logo, some com a vírgula de um, some com a vírgula de outro, sem problema nenhum. 432 dividido por 36 dá 1. Menos 36, sobra 7, vem 2, dá 2, vem 0, 12 metros por segundo. Vou fazer um umzinho melhor aqui. Nem ficou melhor não. Eita, ainda passei por cima. Tá, beleza, hein? Tô ainda acostumando, tá, gente? Então, 12 metros por segundo. Olha que bonito. Então, vamos lá. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade média é 12 metros por segundo. O ΔS eu quero descobrir. E o ΔT é 3 segundos. Pego o 3, passo para cima multiplicando. No final, vou ter que ΔS é igual a 36 metros. Letra A. Então, aqui só a primeira para a gente pegar a manha de como fazer. Segunda. Um carro percorreu a metade de uma estrada viajando a 30 km por hora e a outra metade de uma estrada viajando a 60 km por hora. Se a sua velocidade média no percurso total foi em km por hora, então vamos lá. Aqui a gente tem bem menos informações que na última questão, né? Então eu vou desenhar esse trajeto. Então ele percorreu metade com a velocidade, vou chamar de velocidade 1, de 30 km por hora, e a segunda velocidade 60 km por hora. Então a sua velocidade média no percurso total foi em km por hora, ou seja, velocidade média total, isso é importante. Eu quero saber no final, isso. Bom, gente, velocidade média não é a média das velocidades, tá? Isso é importante a gente tirar já da cabeça. Então, eu não posso somar 30 por 60 e dividir por 2, por exemplo. Não vai dar certo. Velocidade média sempre é ΔS sobre ΔT. Para eu calcular a velocidade média total, eu preciso do deslocamento total
sobre o tempo total. Sempre assim. Velocidade média é sempre ΔS sobre ΔT. Tudo bem? Então, aqui a gente tem alguns problemas. Primeiro, eu não sei qual é a distância. Vou diminuir um pouco isso aqui para atrapalhar meu desenho. Primeiro, eu não sei qual é a distância que eu percorri. E eu não sei o tempo que eu gastei, eu só tenho velocidade. Então, eu preciso trabalhar as variáveis a meu favor. Uma coisa que pode me ajudar é... Imagina que não são duas metades. Eu poderia chamar, por exemplo, uma distância d, isso tudo. Poderia chamar de d. E aí, metade seria d sobre 2 e a outra metade d sobre 2. Para eu tirar essa fração, eu posso chamar isso tudo de 2d, não tem problema nenhum. 2d, para mim, é qualquer valor. Sei lá, se fosse 30. Então, 2d é igual a 30. Logo, o meu ΔS1 fica igual a d. Meu ΔS2 fica igual a d. Opa, beleza, a gente já tem aqui uma salvação. Eu tenho ΔS, tenho velocidade. O que me resta calcular? O tempo. Então, calculando os ΔT. Então, vou calcular o ΔT1. O tempo gasto na primeira parte ali da movimentação. ΔT1, então, lembrando, né, fórmula, velocidade do primeiro trecho é igual a ΔS do primeiro trecho sobre ΔT do primeiro trecho. Vou na plaquinha aqui. Velocidade, eu sei qual é, 30. Então, 30 é igual a ΔS, eu chamei de D, não tem problema nenhum, sobre ΔT1. Isso implica que ΔT1 vai ser igual a D sobre 30. Horas. Está em km por hora, isso é horas. Ou seja, eu achei uma ideia de tempo aqui, né? Se o D fosse 60, por exemplo, ia ser 2 horas. Se o D fosse 30, ia ser 1 hora. E assim sucessivamente. Fazer a mesma coisa com ΔS, o ΔT2, tá? Então, ΔT2. Agora que a gente já pegou a manha, ΔT2 eu vou calcular como a distância sobre a velocidade. É a mesma coisa que eu fiz ali no ΔT1. Também horas. Logo, o que eu vou ter como a velocidade média total? A velocidade média total vai ser o ΔS total, 2D, sobre o ΔT total, que é D sobre 30 mais D sobre 60. Então, a velocidade média total vai ser o quê? 2D. E aqui embaixo eu vou ter que tirar o MMC. Vou usar aqui um espaço aqui em cima. Né? O MMC entre 30 e 60 é o próprio 60, né? Então, o que eu vou ter? 60 divide pelo de baixo. Então, 60 dividido por 30, 2 vezes D. 2D. 60 dividido por 60 dá 1, vezes D, D. Então, aqui eu vou ter 3D sobre 60. Não vou simplificar nada não, vou deixar assim mesmo. Tá? Ou seja, 2D sobre 3D sobre 60. O que eu vou fazer agora? Vou usar esse cantinho aqui. Vou calcular a velocidade média total fazendo a divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí que bonito. Que o D vai embora com o D. Posso simplificar, mas não vou aqui não. Então a velocidade média total vai ser 2 vezes 60, 120. Dividido por 3, a velocidade média total foi de 40
km por hora. Letra D de dado. Então esse aqui é um exemplozinho mais difícil, mas eu quis botar justamente porque tem algumas questões que vocês vão ter que usar essas artimanhas, tá? Eu botei uma lista de exercícios talvez um pouquinho desafiadora, tem algumas questões bem tranquilas, mas tem outras que são mais puxadinhas, mas essa é a ideia, vocês quebrarem a cabeça, terem um pouco de dificuldade, eu vou fazer um vídeo corrigindo para tirar essas dificuldades, tá? A gente tem que treinar no pior cenário, né? Prova mais difícil que a gente for encontrar. Mas que se vocês estiverem focados, treinando, continuando nos estudos, a prova que é difícil para uns, para vocês será fácil. Esse é o nosso objetivo. Torcer para ver uma prova difícil, mas que vocês sintam que ela seja fácil. Tá bom, gente? Então, eu encerro aqui essa aula. A gente vai... eu vou ter uma lista já disponível para vocês, tá? Quando essa aula chegar no portal. E aí vocês treinem, deem uma olhada na videoaula, se sentir dúvida, olhem novamente. E podem lá perguntar nos comentários, né? Comenta quando você tiver dúvida, comenta a questão. Professor, eu tive dúvida na questão 7. Eu vou lá, tento escrevendo, tirar sua dúvida, mas a videoaula de correção vem. Tudo bem? Então, estou com saudade de todos. Espero que a gente possa se ver novamente em breve. Torcer para toda essa situação melhorar. E no mais, estou sempre aqui para ajudá-los em qualquer coisa. Valeu. Tchau para vocês. Abraço.